Canal @Despertar Iluminação. Meus cumprimentos a todos os ouvintes. Nessa jornada falarei um pouco sobre o enigmático segredo da flor da vida. Uma imersiva jornada de criação. Não apenas o que há na forma material, mas como também emoções, pensamentos, música, absolutamente tudo o que advém dessa força elementar. Tudo o que existe é energia, já sabemos bem disso. Independentemente de acreditar em Jesus, Maomé, Buda ou nenhuma divindade, é impossível questionar esse fato comprovado cientificamente. Apesar de que, se raciocinarmos um pouco, chegaremos à conclusão: a energia é expressa através da vibração, exprimida por sua vez por meio de frequências cuja expressão se dá pelos números, que podem ser organizados em formas geométricas e em padrões também, conhecidos como geometria sagrada. Vamos então à enigmática flor da vida. A flor da vida é uma figura geométrica composta de 19 círculos com o mesmo diâmetro. Estes círculos estão em sobreposição com a simetria hexagonal, criando um padrão de flores de 6 traços, que lembram bem as pétalas de rosa. Entrelaçada uma nas outras, tudo contido dentro destes 2 círculos maiores, este símbolo é conhecido desde a mais remota antiguidade. A flor da vida se encontra escrita nos tetos do templo de Osíris em Abidos, no Egito, e também encontrado Masada, Israel, no Monte Sinai, Japão, China, Índia, Irlanda, Espanha, Inglaterra, Turquia, Tibete e Grécia, e em muitos outros lugares. A flor da vida nasceu da estrutura geométrica da semente da vida. A semente da vida veio a existir no 6º dia da Gênese e é um padrão ou um prototipo de qualquer criação equilibrada. Abaixo à esquerda está a semente da vida e à direita ela está em sobreposição com a flor da vida. O padrão geométrico da flor da vida é encontrado dentro de muitos cristais, frutos, flores, nos cristais de gelo e em cada célula do corpo humano. O código da flor da vida também contém toda a sabedoria similar ao código genético contido no nosso DNA. Todos os harmônicos da luz, do som, da música se encontram nessa mesma estrutura genética. A flor da vida designa a estrutura que subjaz, ou seja, está em oculto, escondido a toda vida, natureza e criação. Ela é a matriz do universo, definindo a forma tanto dos átomos como das galáxias. Ela é o fundamento da matemática e das leis do universo, ligada à fonte primordial de energia, o Criador. O padrão geométrico da flor da vida é a grade do amor divino, se estendendo infinitamente a criação inteira, que significa que o amor do Criador e a sua onipotência se manifesta perfeitamente através dessa grade. O símbolo da flor da vida esconde os 6 círculos externos que completam o processo da criação geometria sagrada. Sem o apoio desses 6 círculos externos, não se constrói o dodecaedro, um sólido platônico, que simboliza a consciência crística. A primeira esfera virtual contém os 5 modelos de poliedros regulares, com todos os seus lados e ângulos iguais, chamado de sólidos platônicos, em homenagem a Platão, que aprendeu sobre a flor da vida com os mestres egípcios. Os 6 círculos internos e os 6 círculos externos formam um dodecaedro. 6 círculos iguais são colocados em um padrão hexagonal em torno de um círculo central, com mais de 6 círculos se estendendo ao longo das mesmas linhas radiais. O centro de cada círculo está sendo conectado com linhas retas vermelhas, com o centro de cada um dos restantes 12 círculos, formando este padrão geométrico simétrico de 39 linhas retas.
Os círculos representam o feminino, enquanto as linhas retas representam o masculino. Assim, o chamado cubo de Metatron representa a união das polaridades masculinas e femininas para criar o fundamento da existência do universo. Observando como se chega ao cubo de Metatron, pode-se dizer que a flor da vida está na posição de útero, que está dando nascimento ao cubo de Metatron. Desde os primórdios dos tempos, em meio às primeiras civilizações, esse símbolo presente em templos religiosos foram alvos de grandes estudos. Ensinamentos da geometria sagrada teve sua origem numa antiga escola de mistérios egípcios, escola do olho direito de Horus, que era atuante no Antigo Egito por volta da 18ª dinastia, sob o reinado do grande faraó Akhenaton. Naquela época, onde os politeístas era vigente, Akhenaton introduziu a ideia do monoteísmo, a crença em um só Deus. As pessoas interessadas nesse conhecimento deviam primeiramente passar por 12 anos de treino na escola do olho esquerdo de Horus. Lá passavam por várias iniciações nos templos ao longo do rio Nilo, todas elas associadas à maestria das emoções, medos, paixões, sexualidade e tantra. Somente após a compreensão desses ensinamentos, o que buscava esse entendimento estava habilitado a receber por mais 12 anos de ensinamento na escola do olho direito de Horus. Lá iria receber sua iniciação em geometria sagrada e suas relações com o universo e tudo o que nele existe, a unidade de tudo e do todo. Era uma escola de imortalidade. Um fato importante: toda a informação até hoje foi encontrada nas inscrições de tumbas egípcias, nos murais dos templos, refere-se aos ensinamentos da escola do olho esquerdo de Horus. A única informação encontrada até hoje sobre a escola do olho direito de Horus está segundo Druvalo embaixo das pirâmides. Druvalo era um pesquisador, recebeu a missão de Tote de reintroduzir no mundo os ensinamentos dessa escola do símbolo da flor da vida. Ela se encontra perfeitamente desenhada, encravada nos tetos do antigo templo de Osíris, em Abidos. Voltando ao cubo de Metatron, observando o processo que se multiplicava no tempo e no espaço, para frente e para trás, para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, ao girar esse volume a partir de um ponto de partida, de forma simultânea, constrói-se a esfera, o princípio feminino, um espaço passivo, sem tensões, com todos os pontos ligados ao centro, que é como uma placenta. É a placenta que contém tudo, a substância de todas as formas e volumes, é uma expressão de unidade, de totalidade e de integridade. Nenhum dos pontos da superfície é mais importante que o outro, e chega-se a todos da mesma forma, desde o seu centro de força e energia originária. Átomos, células, sementes, planetas e sóis, todos fazem eco à mesma forma de unidade e potencialidade virtual reconhecida. Quando se repetem os movimentos do ponto central, criam-se outras esferas. Na interseção entre elas, gera-se o que é chamado de Vesica Piscis, o símbolo do verbo divino, o primeiro som do universo. Os egípcios acreditavam que do seu interior surgiam os números, os 7 sons fundamentais, as letras e toda a sabedoria da criação. Tem a mesma forma do olho e da boca do ser humano, e em seu interior cabem exatamente 2 triângulos equiláteros que, ao entrarem contidos nos retângulos, são base da proporção áurea e razão divina. Essa proporção era utilizada em templos como o de Osíris para relacionar as 3 dimensões entre si e com a natureza. O Vesica Piscis é o espaço compartilhado, a interseção entre a esfera inicial e a nova,
gerada da sua borda. A partir dela, repetem-se sucessivamente os movimentos em direção à borda exterior para gerar uma nova esfera. Cada uma delas é uma nova dimensão, um novo som na escala musical, uma nova cor na escala cromática, 7 esferas, 7 dias da criação, 7 notas musicais, 7 cores espectrais, 7 chakras, 7 músculos do coração, 7 sistemas de glândulas endócrinas. Esse padrão geométrico repete-se infinitamente em espiral, pois é a base de tudo o que há e serve como princípio de que tudo é uma coisa só. Agora, observando as vibrações que, quando influenciadas ao ser humano, como em músicas, geram efeitos como ondas sonoras, conseguem mudar a forma das moléculas da água, se transformando em símbolos recriados a partir do desenho da flor da vida. Vemos que se simula muito com a divisão celular, o qual é essencial para a criação da vida do ser humano. Sendo assim, o corpo humano, que é composto por mais de 70% de água, que ajuda na transportação de nutrientes até as células, assim entendemos que as vibrações interferem diretamente no organismo humano. Observando a vibração que, quando influenciada como música ao ser humano, gera um efeito, fazem com que a música seja um guia no corpo. Na antiguidade, os seres humanos ao redor do mundo conheciam o padrão da criação mesmo em tempos antigos, desenvolvendo um nível muito alto de conhecimento físico e espiritual. Refletindo sobre esse assunto e outros, como por exemplo as construções das pirâmides egípcias, abrigos sumérios e acádios, a astrologia, vemos povos extremamente desenvolvidos, levando-nos a pensar o que teria acontecido com a humanidade e com o planeta. Teriam eles sofrido um reset, fazendo com que tanto conhecimento se perdesse, ficando somente gravados em paredes e monumentos ao redor do mundo? E como podemos usar esse conhecimento para nos beneficiarmos com ele? Primeiramente, podemos usar música com letra cantada trazendo uma boa energia para nossas vidas, se abstendo de muitas músicas atuais, onde depredam a família, as mulheres, se fala sobre traição, deslealdade com o cônjuge, assassinato, drogas, prostituições, luxúria e ostentações. Observando então o tipo de música que iremos ouvir. Tendo esse entendimento, inclua esse conhecimento à sua vida, além de que existem inúmeras formas de trazer o conhecimento da flor da vida para o ser humano. E você, caro telespectador, desfrutará desse conhecimento? Deixe nos comentários, se inscreva no canal e ilumine a sua mente.